né? Eu só chamo de Beca. E a pastorinha ali, Isabelle. Então, eu vou passar a palavra para o pastor e ele chama a esposa, a filha. Quantos lembram dessa família abençoada? Então, aplauda o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Pastor Fábio e família é outro casal de missionários do Ministério Elim, que está em missões, está em Moçambique. E quem tem acompanhado um lindo trabalho. Até nós estávamos outro dia conversando, como eu passei 1 ano e pouco lá na MCM, a gente vê muita coisa mais de perto, né? E onde esse casal, essa família chega, faz diferença. Né? Outro dia a gente estava brincando, que é Bombril. 1001 utilidades. E aí não é só ele não, é todos, são todos, né? Então que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. São muito bem-vindos, fiquem à vontade. A paz do Senhor, queridos. Que bênção estar aqui, né? Estar aqui novamente com os irmãos. É um privilégio mesmo de coração, né? Quero agradecer a pastora Ilma, toda a igreja que nos convidou para estar aqui. E realmente não é só, como a pastora avisou aqui, né? Não é só um casal, é uma família. Tanto é que nos pôster, tudo, a gente coloca a família Cavalcante, porque realmente Deus nos escolheu, né? E é muito bom estar lá em Moçambique servindo ao Senhor. E eu tenho trabalhado há 2 anos lá, quase 2 anos, estava até falando para a pastora Ilma, com crianças, né? Eu não sei se todos sabem aqui, nós trabalhamos com a Casa de Pão, relacionamento com os pastores, e estamos também coordenando a base missionária em Nampula. E quando Deus nos chamou para lá, claro que há muito tempo atrás nós já tínhamos dito o sim, né, para o Senhor. Só que não é no nosso tempo, é no tempo que o Senhor nos envia. Então, já vai fazer 2 anos que nós estamos lá trabalhando com a Casa de Pão também. E eu quero deixar uma palavra para a igreja. Não tenha medo de ir para o campo missionário, porque o Senhor, Ele cuida de nós, né? E lá Ele tem cuidado da minha família. Tem sido muitos desafios, né? Principalmente na área da saúde, que quando nós chegamos lá, nós tivemos algumas enfermidades, mas mesmo assim nós não desistimos, né? O Senhor continuou ali nos ajudando. E quero até parabenizar o Zico e a Marisa por estarem aqui, né, cuidando da saúde. E esse é o caminho mesmo, é vir, cuidar da saúde e voltar mais forte ainda, viu, Marisa? Voltar mais forte ainda, porque eles precisam de vocês lá. E Deus tem cuidado de nós, né, da minha família. E quero agradecer ao Senhor por a oportunidade de estarmos aqui no Brasil novamente. Vamos voltar, né? Não sei quando que nós retornaremos ao Brasil, mas nós estamos lá, firmes e fortes. E eu quero convidar a igreja para estar orando por nós, né? Porque não é fácil você estar numa terra que não é sua, não é fácil você estar numa nação que às vezes eles não querem vocês lá, eles não querem às vezes a gente lá, mas nós estamos lá porque nós cumprimos um ID, né, que é o ID do Senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade, a igreja, e estou muito feliz em estar aqui. Quer falar um pouquinho, Isabel? Amém. A paz, igreja. Bom, minha mãe falou bastante já, quase tudo já. Mas eu estive lá, né, em Moçambique, ajudando também na Casa de Pão. Nós abrimos a Casa de Pão lá e é um dos trabalhos que temos feito. E graças a Deus o Senhor tem cuidado das crianças que fazem parte. Eu estive lá, né, ajudando na questão de instruir a palavra de Deus para eles, no discipulado. E graças a Deus a gente tem visto, né, a mudança na vida de cada criança, né? O Senhor tem transformado as crianças. E também agradecer, né, a cada oração, cada pessoa que fez parte em oração, porque realmente é muito importante, é muito necessário. Então, obrigada, igreja. Aleluia. Então, pode passar o vídeo rapidinho, porque aí depois eu só vou para a palavra, né, pastora? Já que eles estão
falando, eu não vou falar muito não, deixar o vídeo aqui, eu não sou muito de falar não. Deu problema no videocassete, mas já vai passar. Tem som. You are the God who was, who is, and is to come. Essa canção fala que o Senhor é o Deus que faz milagres. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Essa é a nossa sala de aula que nós construímos. São 3 salas e dividimos por idade. we reverence you, Lord. Como vocês sabem, lá na África tudo é dança. Eu costumo dizer que os africanos eles vão ser responsáveis pela celebração no céu. Tá difícil, mas... Essa é a turma que a pastora Beca, uma das turmas que ela formou com alfabetização. Essa é a capoeira com as crianças. Aleluia. É um vídeo bem rápido. Como foi dito, nós estamos na Casa de Pão já há quase 2 anos, né? Ali em Moçambique. O Senhor nos chamou para Moçambique em 2010, no intensivo, fizemos intensivo, só que aprove o coração do Senhor que fôssemos para Natal, né? Cuidar da casa das meninas, ficamos 3 anos morando com as meninas. E eu entendo que muitas vezes o Senhor te chama para uma nação, e a gente pensa, já tenho que ir logo para essa nação, vende tudo, larga tudo, vamos. Só que o Senhor tem a forma de agir. E Ele nos enviou para Natal e a gente não queria ir, mas a gente obedeceu. E foi uma escola, pastora Elma, porque o Nordeste brasileiro, a região ali do Agreste, já indo para o sertão, é muito parecido com a África. A vegetação é muito parecida, o clima é muito parecido. E acabou que quando nós fomos para a África, chegou lá, a gente se sentiu em casa. Porque já estávamos adaptados, né? Se tivesse saído de Brasília, talvez teríamos choque transcultural, mas não tivemos choque transcultural, tudo tranquilo. A minha filha pequena, a Zoe, que é nascida lá no Nordeste,
não sentiu diferença nenhuma, sofreu muito, muito, muito bullying, mas ela, graças a Deus, superou essas coisas, tem superado, e na graça do Senhor temos feito uma obra ali, servido ao Senhor, e pouquinho em pouquinho estamos avançando, amém, meus irmãos? E é um privilégio realmente poder servir aquele povo. Às vezes a gente chega para falar de missões, a gente fala da missão do caos. Os meninos passam fome, é miséria, é fome, é miséria, é sujeira. Não, a gente não está aqui para falar sobre isso. A gente está aqui para falar que o povo moçambicano é um povo que ama o Senhor Jesus. Que é do Senhor Jesus. Aquela nação não é a nação islâmica, é uma nação cristã. Amém? É uma nação que professa Jesus como o único e suficiente Salvador. É isso que eu quero profetizar sobre aquela nação. Declarar sobre a nação de Moçambique, que aquele povo ama Jesus. E como, assim, vocês já têm essa propriedade, vocês já entendem isso. A África é linda demais, ela apaixona a gente. Nós nos apaixonamos pela África. No início, quando nós fomos, o pastor Jontas falou assim, Fábio, vocês vão ficar aí quanto tempo? Eu falei, pastor, não sei, talvez somente 2 anos, e a gente retorna para ir para outra missão. Aí agora, quando retornamos, ele, e aí? Eu falei, não sei quanto tempo, vou ficar lá não, pastor. Porque a gente apaixona por aquele povo. E tem sido um tempo muito bom. Eu vou estar trazendo a palavra, e no decorrer da palavra eu vou trazendo alguns testemunhos acerca da gente viveu lá, amém? Tá bom? Que horas é agora? São 20h19, então até 1h da manhã a gente termina, tá bom, gente? Amém, glória a Deus. Teve gente que falou amém, já está selado, pastor, já selou. Antes disso, deixa eu fazer um merchandise aqui, né? Meus irmãos, esse livro aqui é um filhinho nosso que nasceu, graças a Deus. Deus nos deu a graça para escrever este livro. No ano de 2019, eu estava em Natal ainda. Pastor Ailma, eu não queria saber mais de MCM. Eu queria ver qualquer coisa menos MCM. Não queria saber de MCM. Depois saímos da casa das meninas. Geraram algumas frustrações. E eu costumo dizer que frustração, ninguém pode te frustrar. Você se frustra. Você gera expectativa e as expectativas não são aquela que você queria, né? E você se frustra. Então, eu me frustrei com algumas coisas e falei, não quero mais MCM. E comecei a me apaixonar pela igreja. E comecei a colocar som, comecei a colocar pintura, comecei a montar. Nossa, montou a igreja. Só que evangelista, da mesma forma que ele ganha, ele perde. Mas eu ganhava gente, pastor, enchia aquele lugar, daqui a pouco estava enchia de novo. E eu queria aquilo para mim apenas. Eu não queria mais nada. E com isso, o pastor Jontas falou assim, Fábio, você pode vir para o encontro de pastores? Eu falei, não, pastor, não quero mexer com esse negócio de MCM, cansei, não quero mais. Ele falou, não, vem para o encontro de pastores, vai ser muito bom. Deus tem uma unção especial para esse tempo. Aí foi eu e a minha esposa e um casal de missionários e a Zoe. Pegamos o carro e fomos lá para Caldas Novas, lá de Natal. Chegou lá, foi muito bom, voltei mais convicto ainda, que eu ia voltar para Natal, ia montar uma escolinha. Eu, glória a Deus, é uma escolinha que é para montar, Deus, então é isso que eu vou fazer. Eu não estava entendendo nada, inocente, né? E quando chegou ali na altura do Piauí, 3 horas da madrugada, a gente voltando, o carro estoura o pneu e a gente capota o carro. E quando capotou o carro no meio daquele matagal, tudo escuro, não tinha ninguém, um ser humano na terra, porque bem deserta a estrada. Eu levantei, tirei a minha família, tirei os irmãos de dentro do carro e o Espírito Santo falou no meu coração, o que vai ser necessário ainda para que você volte para o seu propósito? Nossa, aquilo foi muito forte. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo. Quando eu falei isso, escutei um louvor do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim, né? Um novo tempo Deus tem para mim. Aí eu, meu Deus, onde essa canção? Uma caminhonete, não foi, Bequinha? Parou uma caminhonete com os crentes dentro. O que aconteceu? Eu falei, não, eu estou aqui passeando. Não, brincadeira, não falei não. Aí, não, aconteceu um acidente. Eles falaram, não, vocês precisam de ajuda, levou o pessoal. Então, chegamos a Natal, quando chegou em Natal, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, proclamamos um jejum. E nesses 40 dias de jejum, Deus deu esse livro. Nós escrevemos esse livro, são testemunhos.
o título do livro é Uma Vida de Adoração. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, a sua vida canta uma canção. Que canção a sua vida tem cantado? Então, depois disso, meus irmãos, não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas Deus falou muito aqui nesse livro. Tem coisas que eu escrevi, que eu leio e eu falo, eu não escrevi isso, não. Eu acho que foi na edição, o pessoal mudou. Porque realmente Deus falou nesses dias que eu estive em jejum. Então, está ali o livro, ele é barato, custa apenas R$200. Então, vamos baratear mais negócio, R$ 24,99, amém? Por que 24? Não é porque não é 25, pastor Fábio. Não, porque você achar que está pagando menos. Então, é R$ 24,99, depois você vai ali, nos abençoe, amém? Esse aqui eu vou abençoar a pastora Ilma, amém? Pastora? Hã? Foi, a pastora Ilma foi. Então, meus irmãos, foi o que Deus fez com a gente e a gente retornou para o propósito. Quando nós voltamos para o propósito, a gente foi coordenar a Casa de Pão na MCM, onde abrimos 9 casas de pão pelo Brasil. E depois disso, foi muito rápido, Deus nos colocou no propósito e fomos para Moçambique. Nossa filha Isabela, ela nos surpreendeu em Moçambique, porque Deus usou ela de uma forma tão poderosa ali com os adolescentes. E agora nossa filhinha está indo para uma outra nação. A gente vai para Moçambique e eu quero que vocês estejam orando por ela também. Ela vai estar indo para Londres e ela vai estar passando um tempo ali também se capacitando com crianças também, adolescentes. Ela vai estar servindo uma organização. E vocês estejam orando por ela também, amém? Aí retorna eu, a pastora Beca e a Zoe. Nosso coraçãozinho está desse tamanho, pastora Ilma, pensa. Ai, meu Deus. Mas amém. Gente, deixa eu botar meus olhos aqui que eu não enxergo mais não direito. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Deixa eu ver aqui direitinho aqui, que eu anotei errado aqui. Mas é Marcos capítulo 5, só vou ver o versículo. Estou em casa, meus irmãos? Estou? Amém. Então, tenham paciência comigo. Depois dos 40, a gente vai ficando um pouquinho mais lento. Sei por que esse negócio, pastor. Por que é isso? Eu estou mais lento, pastor, você acredita? Meu Deus do céu, misericórdia. Deixa eu voltar aqui. Minha Bíblia aqui está dando problema aqui, mas vai dar certo. Enquanto isso, vocês vão dando glória a Deus, intercedendo. Ajuda o pastor, Deus. Ajuda o pastor, Deus. Não, mas é no versículo 1 mesmo. Vamos ler. Eu quero contar a história sobre o missionário de Gadareno. Tem aí no seu título aí como aí na sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 1. O quê? Ixi, o meu está diferente. Então vamos ler aqui o texto. No versículo 1. Vamos lá. Está aí na frente, mas eu vou ler. Depois de terem atravessado o lago, eles chegaram à região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possuído por um demônio foi ao seu encontro. Ele vinha do cemitério, pois morava entre os túmulos. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por várias vezes, suas mãos e seus pés tinham sido presos com correntes. Mas ele sempre quebrava as correntes e ninguém conseguia dominá-lo. Ele sempre andava pelos túmulos e pelos montes, noite e dia, gritando e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, o homem correu até ele, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, dizendo: "O que o Senhor quer de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu lhe imploro que o Senhor jure por Deus que não vai nos torturar." Ele pediu isso porque Jesus estava dizendo: "Demônio, sai deste homem." E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, pois somos muitos." Mas o homem continuou a insistir, pedindo que Jesus não mandasse para fora daquela região. Havia uma grande manada de porcos pastando num morro ali perto. Os demônios pediram a Jesus: "Permita-nos entrar naqueles porcos." E Jesus permitiu que eles saíssem. Então os demônios deixaram o homem entrar nos porcos. Estes, que eram mais ou menos 2.000 porcos, se atiraram morro abaixo,
para dentro do lago, onde se afogaram. Continuando o texto. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram, contando tudo isso, tanto para os que estavam na cidade, como para os que estavam nos campos. E todo o povo correu para ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que tinha a multidão de demônios, sentado, vestido no seu perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto todas aquelas coisas, contaram tudo o que tinha acontecido com o homem que tinha o demônio e com os porcos. E todo o povo, então, começou a implorar a Jesus para que saísse daquela região. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha sido curado pediu-lhe: deixe-me ir com o Senhor. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vá para a sua própria casa e para o seu povo, e conte a eles tudo que o Senhor tem feito por você, e também como ele teve misericórdia de você. O homem então foi embora, começou a contar a todas as pessoas. Ele contou para quem? Ele contou só na igreja, no culto de domingo? Diga para o irmão do lado assim, fala assim: irmão, não é para falar de Jesus só no domingo, não. Fala para o outro assim: irmão, não é para falar de Jesus só na célula, não. Amém? Então, olha só, gente. Em Decápolis, tudo quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram maravilhados. Você pode dar glória a Deus por essa palavra e aplaudir o Senhor Jesus pelo que ele fez com esse homem? Amém? Amém. Esse aplauso foi para mim, agora para Jesus, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu trouxe umas britas aqui no bolso. Se alguém dormir, eu jogo, tá? Vou avisando logo. Brincadeira. Meus irmãos, olha que texto poderoso. Esse aqui para mim é um dos textos assim evangelísticos mais fortes que tem na Bíblia. Porque esse homem ele foi usado de uma forma extraordinária depois de ser retirado do monturo. Depois de ter sido retirado de um tremendal de lama, como diz a palavra em Salmo 40. O Senhor fez isso comigo. O Senhor fez isso com você. Outrora éramos trevas, éramos pessoas que estávamos cegos, não sabíamos para onde ir. Mas um dia a luz brilhou e transformou o nosso ser, transformou a nossa vida, transformou a nossa história. Amém? Deus, ele age de forma extraordinária. A palavra diz que ele age em multiforme graça. O que quer dizer isso? Que não existe um padrão para Deus. Ele age de todas as formas, de muitas formas. Tudo por amor a mim e a você. Eduardo, Deus te ama tanto, tanto, que ele deu o filho dele por você, por amor a você. E o que ele espera de você? O que você acha que Jesus espera de você? Né? Depois você responde para ele. Sabe, muitas vezes a gente não consegue entender quem nós somos em Deus. Por isso que não damos a resposta devida a Deus. Precisamos entender quem nós somos, aonde nós estamos no reino. Você já perguntou para si mesmo, quem é você em Deus? Fala assim: Deus, quem eu sou? Disseram para Jesus, estava com seus discípulos e o povo estava alvoroçado, e Jesus falou: o que o povo diz quem eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que você é um profeta, Elias, uns dizem que você é isso, é aquilo. Aí Jesus: tá bom, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus, ele não tinha problema de identidade, ele sabia bem quem ele era. Ele falava assim: ó, foi para isso que eu vim, para isso que o filho do homem veio. Ele sabia quem ele era. Mas a pergunta, quando ele fez essa pergunta para os discípulos, é para os discípulos saberem verdadeiramente se eles reconhecem quem era ele. E Pedro é usado ali, cheio do Espírito Santo, ele fala como? Tu és o Filho do Deus. No momento que Pedro falou aquilo, automaticamente Jesus revelou a identidade dele. Você não é Simão, você não é poeira, você não é algo insignificante,
Você é algo muito importante. Tu és Petros, pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, Deus deu um ministério ali para Pedro naquele momento. Disse: Pedro, sobre sua vida, eu vou edificar a igreja. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas ele ganha para Jesus. Você está entendendo, gente, que nós precisamos entender quem é Cristo? Esse endemoniado, quando ele esteve diante de Jesus, ele foi impactado. Por que eu estou falando essas coisas? Porque um dia Jesus te impactou. Mas o que nós temos feito com aquilo que recebemos de graça? Eu estava lá em Nampula e eu estava indo para a base missionária e agora a gente está morando na base. Foi proposto para nós, pastora Ilma, estruturarmos a base, estabelecermos a casa de pão, fazermos, ter unidade com os pastores, um encontro profético. Então tudo o que eles proporam, a gente fez. Foi a primeira fase. Estamos indo agora para a segunda fase do propósito. Estabelecemos uma escola, 18 metros por 6. O Zico aí que constrói, ele é mestre, ele sabe do que eu estou dizendo. É grande, não é, Zico? 18 por 6. Construímos as 3 salas, mais as casas de banho, que lá não fala banheiro, fala casa de banho. Amém? Cuidado quando você for tomar injeção lá, alguém falar e você estranhar, não assuste, eu não vou falar aqui. Tá bom? Tem umas palavras diferentes lá, né? E você lá não entra na fila, você entra na bicha. Imagine eu de cabelo grande, o cara entra na bicha ali. E eu estava indo da base, da minha casa para a base, e quando eu olho para o lado, chamou a atenção olhar para o lado, eu vi uma jovem deitada no chão. E quando eu vi aquela jovem, eu parei o carro, voltei, retornei, parei o carro do lado dela. E aquela menina, ela estava com os lábios cheios de pus e tudo estourado, pastora Ilma, tudo estourado. As extremidades todas estouradas, assim, com enfermidade. Lá em Nampula, se eu não me engano, a média lá é de 40% de pessoas com AIDS. 40%, gente. E quando eu vi aquela menina, meu coração já se compadeceu. Meu coração já começou a apertar. Eu tenho que falar de Jesus para ela, mas ela está inconsciente pelo jeito. Eu vou colocar ela dentro do carro e vou levar para o hospital. Não sei o que vai acontecer. Na hora veio no meu coração um bom samaritano. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ser só aquele levita que passa, o pastorzão que passa, ou o irmão da Eli. Não, o irmão da Eli não. O irmão da Eli não faz isso. Quando ele vê alguém ali na praça ali usando droga, ele vai lá e para e evangeliza. Amém? Amém, amém, Senhor. O Senhor tirou a selfie e anotou no momento. Amém. Então, eu parei ali, falei com aquela jovem. Ei, mulher, acorda aí, em nome de Jesus. Ela não acordava. E naquele momento lá veio um rapaz passando uma mota, não é moto, né? Passando uma mota. E quando ele passou naquela moto, ele já foi lá a falar para a polícia que eu tinha atropelado a menina. Olha aí. Aí lá vem a polícia. Naquele modelo, com um AK-47, em vez deles andar com ela armada aqui, não, ele anda pendurado parecendo ela bem aqui atrás. Aí, se eu fosse bandido, pegava aquele revólver dele e batia nele, né? Porque nem segurar, ele segura direito. E pastor, ele pegou, me entregou, chegou e falou: o que aconteceu aqui? Você atropelou? Aí eu falei: não atropelou. Você está parado aí porque você atropelou ela sim. Eu falei: não atropelei, eu estou aqui prestando socorro, eu quero levar para o hospital. Você pode me ajudar a colocar dentro do carro? Ele olhou no carro, aí o rapaz da moto: não, ele não atropelou não, eu vi, ele realmente parou para ajudar. Gente, da onde que esse homem me viu? Né? E eu, naquele momento ali, eu falei: meu Deus, o que eu faço aqui? Espírito Santo, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Eu não vou contar um testemunho tão bom agora, meus irmãos. Porque eu poderia contar de uma forma pentecostal. E eis que naquele momento o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu preguei o Evangelho e aquele homem entregou a vida. Não foi assim. Naquele momento que aconteceu foi que eu fiquei preocupado do cara me prender, porque eu estava sem o meu passaporte, que tem que andar com o passaporte o tempo todo, e lá tudo é propina, sim ou não, Zico? Vacilou, a gente vai para a esquadra,
E eu fiquei preocupado, mas mesmo assim eu falei, cara, eu sou cristão, eu sou um pastor, eu vendo essa pessoa aqui, eu não posso deixar ela aqui. Aí ele falou, mas você não vai mexer nessa menina, você não pode levá-la, ela é moçambicana. E eu, o que tem a ver isso com... É uma pessoa, né? Aí eu falei, olha, então eu vou orar por ela e por você. Aí ele, não, então você pode orar. Eu orei, mas ele não deixou eu pegar aquela jovem e levar. Eu já estava imaginando na minha mente assim, poxa, eu vou levar essa jovem, levar para o hospital, depois levar lá para a igreja, lá para a casa de pão, trabalhar com ela. Eu já estava pensando um monte de coisa, sabe? Aí ele tacou fogo no meu parquinho, não deixou. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ser omissos quando a gente vê uma situação. A Bíblia fala, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso é... O Brasil hoje, ele tem vivido um tempo interessante e ao mesmo tempo preocupante. São muitos cristãos no Brasil. Muito. Mas eu tenho visto tantos cristãos tão rasos, tão superficiais. Sabe, não estou aqui para julgar ninguém, que se eu sou melhor. Não, eu sou comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Mas eu tenho visto uma antipatia em relação às vidas de uma forma tão forte. Todos nós trabalhamos e entramos no cotidiano e acabamos esquecendo do que é mais importante, que é povoar o céu. Eu estou falando aqui como alguém que ama pregar o evangelho na rua. Aqui em cima eu fico meio desconcertado, mas na rua ali é meu campo. Como disse John Wesley, lá fora é a minha paróquia. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de evangelizar, eu gosto de falar para as pessoas. Para mim é prazeroso isso. Talvez para você tenha dificuldade, mas eu estou nessa noite aqui para poder ativar você. Amém? Estava conversando com a pastora Ilma, Fábio, por esse caminho aqui. E é verdade, pastora, independente da palavra que a senhora me deu de direção, no meu coração já tem queimado para mim na igreja sempre falar a importância de ganhar vidas. Sabe, a importância de ganhar vidas. Nós estamos muito preocupados com tantas outras coisas, mas Jesus, ele estava em outro lado. E ele pegou um barco porque existia uma vida ali, uma vida, gente, uma. Faça essa oração, gente, seja como um homem de Deus que um tempo atrás ele falou assim, Deus, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu morro de vergonha, eu não consigo... Mas me dá pelo menos uma alma, Senhor. Me dá uma alma para me ganhar. Ele orou, pediu ao Senhor. O Senhor deu apenas uma alma para ele, na vida dele todinha. E o nome dessa alma dele era Pung Yung Cho. Só o pastor da maior igreja do planeta. Talvez você possa ser usado para ganhar uma pessoa, mas essa pessoa vai ganhar tantas outras para Jesus. E o galardão virá sobre a sua vida da mesma forma. Mas se você ficar de boca fechada, meus irmãos, ninguém, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Quão formosos são os pés dos que ficam no escritório. Não, lá vai inchar o pé, meu irmão. Pelo amor de Deus, entenda isso hoje. Esse endemoniado aqui, aos olhos nossos como igreja, ia dizer, ele tem epilepsia. Ele não vai ser curado. Isso aí é uma doença, vamos levar ele somente para um tratamento psiquiátrico, não tem jeito. Meus irmãos, tem jeito, está aqui diante de vocês uma pessoa que tinha epilepsia. Começava a tremer a perna direita. E quando alguém tentava segurar, pronto, eu já não via mais nada. E eu estou diante de vocês e nunca mais tive uma crise depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Era cão, meus irmãos. Deus tirou os cão tudo do meu couro. Hoje eu estou aqui para falar de Jesus para você. Está me entendendo? Ah, pastor, mas tudo é demônio? Não, não é. Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus quer te usar como um agente para liberar sobre a vida daquela pessoa cura, libertação, transformação, porque você é um agente do céu. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre sua vida. Pai, neste lugar existem homens e mulheres cheias do teu Espírito, portanto, cumpra a tua vontade e o teu propósito na vida deles, que eles sejam usados para poder orar pelos enfermos e eles serem curados. Pai, aquele vizinho que parece ser difícil, que o Senhor possa dar estratégias para esse irmão alcançar esse vizinho. Pai, que todo medo seja lançado fora, toda vergonha, Senhor, que venha intrepidez, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, faça barulho, por favor, aí.
Aleluia! Aleluia! 4 pontos me chamam a atenção nesse texto que nós lemos de Marcos 5. Interessante que esse texto fala de 3 formas bem parecidas nos 3 evangelhos. Somente em João que não fala. Mas no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, fala acerca desse endemoniado. Que falamos endemoniado, e de propósito eu falei desse missionário. Missionário porque ele pregou em 10 cidades. Decápolis, está falando de 10 cidades. Esse homem anunciou o evangelho. Ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não é fácil assim não. Sai da tua zona de conforto, você vai para outro lugar. Você vai voltar para os seus agora. Sabe? Eu vejo alguns missionários que têm dificuldade de repatriartar, vamos dizer assim. Quando estão lá no campo, estão ali trabalhando, e quando volta para a nação fica meio perdido. Na verdade, isso acontece com todos nós, né, Zico? Quando a gente chega aqui, a gente fica meio assim, meu Deus, onde eu me encontro aqui? Mas quando nós temos entendimento que aonde nós vamos, ali é o lugar onde que Deus quer que a gente manifeste a glória dele, essas coisas são superadas, amém? Então aquele homem, ele foi enviado para a família dele, não foi enviado para outro lugar. Foi enviado para a cidade dele. Lá na cidade dele, todos o conheciam. Lá na sua casa, talvez, às vezes, é difícil pregar o evangelho porque todo mundo te conhece. Aqui na igreja, você é uma benção. Mas em casa, oh Jesus, só a graça. Aqui chega assim, oh filhinho, você é querido, amado, Pai do Senhor, irmão. Né? Quando chega lá, oh miséria, sai daí menino. Não é isso? Eita. Quando você chega em casa, o cachorro já põe o rabinho entre as pernas e se esconde debaixo da cama. Lá vem o pai. Aleluia. Não pode ser assim, meus irmãos. Nós temos que ser da mesma forma em todos os lugares. Eu tenho esse temperamento assim, eu sou brincalhão lá em casa também, mas aí tem hora que eu também vacilo tanto, dou umas broncas na minha filha, não tem nada a ver. Até ela fala assim, por que eu levei bronca? Aí eu falei, não, só porque eu tô velho e gosto de dar bronca, é só por isso. Entende, meus irmãos? Mas nós temos que ter cuidado. Porque nessa forma da gente agir lá na nossa casa, a gente não dá testemunho, a gente não alcança os nossos. A palavra fala em Atos, capítulo 1, versículo 8, o quê? E sereis minhas, uma só voz, e sereis minhas. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Alguém que viu, não é isso? Alguém que participou de algo, ele viu ali, eu sou uma testemunha. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até... Eu costumo dizer que é o evangelho em 4 dimensões. Deus, Ele quer que você seja testemunha viva dEle em todos os lugares que você for. Em todos os lugares. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu não sei pregar. Eu não sei evangelizar como você. Como que eu faço isso? Olha essas cadeiras, gente. Olha o tanto de cadeira ali, ó. Cada cadeira dessa aí é uma vida que eu e você tinha que trazer para este lugar. Isso é muito forte. É uma vida que está perdendo. Qual foi o nível de entendimento que você teve no dia de hoje para poder alcançar alguém hoje e falar assim, eu vou pagar um preço por essa pessoa. Eu vou ficar no pé dela essa semana até domingo ela ir. Eu duvido se você ficar uma semana ali no pé da pessoa e liga, e vai regando, duvido se ela não está aqui com você no domingo. Esquece de irmão tudinho, pega o seu carro, esquece até a família, fala assim, ó, vocês já são crentes, vocês vão na frente que eu vou buscar fulano. Eu duvido se você não vai ter mais visitantes aqui. Sabe, o problema aqui é a empatia que nós estamos tendo dificuldade. É o entendimento da escatologia. Quando a gente entende que Jesus já está voltando, em breve vai arrebatar a igreja, e que realmente existe um Hades, existe o inferno, aí a gente começa a pagar um preço maior por isso.
No nosso coração precisa arder uma compaixão como aconteceu com o nosso amado Jesus. Se nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos manifestar essa verdade. O que é cristão? Né, pastora? Às vezes a gente fala por causa da primeira palavra, pequeno Cristo, a gente pensa assim, não, calma aí. É pouco. Não é pouco, meu irmão. É muita coisa. O Senhor te fez um pouco menor do que os anjos. Ele te fez rei e sacerdote. Você é rei. Você é sacerdote. Jesus é o rei dos reis. Ele é o nosso rei. Olha o que Ele fez por mim e por você. Aonde Ele nos colocou. Por isso que eu falei, quem é você? Você é simplesmente um profissional? O Wilson, né? O Wilson, ele me serviu, me abençoou uma vez, não foi? Eu estava mal da coluna, estava todo entrevado. Fui lá e o Wilson me abençoou. Ele foi usado por Deus para me ajudar. Estou bem, viu? Trabalhei lá, assim, quase 2 anos subindo telhado, puxando saco de cimento e tudo. Estou bonzinho. Amém? Lá no consultório dele, a pessoa deitou ali na maca, ele pega, dá um mata-leão e fala assim, vai aceitar Jesus ou não? Brincadeira. Não, ele aproveita os momentos. Eu tenho pedido para Deus, eu peço para Deus assim, Deus me dá estratégia nas mínimas coisas. Tudo vira uma pregação, meus irmãos. Tudo é uma pregação. Tenha criatividade. Ah, eu não tenho? Peça a Deus criatividade. Ah, eu não sei fazer nada. Faça um bolo e leva para o vizinho. Eu não sei fazer bolo, compre. Ah, eu não sei. Então você não quer mesmo, então fala logo que eu não quero. Não é isso? Eu não quero esse negócio de falar de Jesus para ninguém, não. Então a Bíblia fala que até o que pouco que tem será retirado. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste comer. Eu tive sede e não me deste beber. Eu estava nu, não me vestiste. Eu estava preso, não foste me visitar. Eu estava enfermo, não foste me visitar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, gente? O que é iniquidade? Não é só simplesmente o pecado, é erro. Iniquidade é erro. É permanência no erro. Talvez outrora muitos aqui eram ignorantes acerca disso, mas hoje você vai sair dessa ignorância. Hoje você vai ter entendimento que Deus te chamou para um propósito específico. Primeiro Ele te deu a salvação, para que você anuncie a salvação para muitos outros. Vou te dar uma chave que mudou minha vida. Está diante de vocês aqui uma pessoa que era tímida ao extremo. Está ali minha esposa que não me deixa mentir. Até para colocar o meu prato de comida, ela que colocava, que eu tinha vergonha de ir lá. Nem na casa dos outros eu não ia no banheiro, pastora Ilma. Porque eu tinha medo de fazer barulho e eu ficar morrendo de vergonha. Porque é ruim, né? Quando você chega lá, parece que tem eco naquele negócio. Misericórdia. Oh, perdão, irmão, perdão. E... só não sou pior que o Raif, né? Misericórdia, o Raif. E eu não sei o que eu estava falando, mas amém. Hã? Sim, eu era tímido, voltou. Estava brincando, vocês estão prestando atenção. E essa timidez era muito grande. Eu aprendi a tocar violão porque meu pai queria que eu e meu irmão fosse David Jefferson. Ele queria que a gente fosse Camargo e Camarguinho. E eu tocava violão assim. Morria de vergonha, eu tocava atrás do violão. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus falou algo comigo muito forte, profundo. Ele falou assim, ó, todas as pessoas que estão lá fora são os seus irmãos, são da sua casa. Só precisou falar isso para mim, você acredita? Gente, está ali minha filha que não me deixa mentir. Ela fala, pai, como que é esse negócio? Eu vou no mercado, eu paro, saio falando todo mundo.
Todo mundo, brincando com todo mundo, conto piada e tudo, e o povo ri, e daqui a pouco o povo está tudo ali perto. Porque Deus me deu essa palavra apenas, pastora Ilma. Nessa noite eu espero que Deus te dê uma palavra, que vai te ativar. E nessa ativação, nada vai te impedir de anunciar o Evangelho. Esses dias eu parei no posto de combustível e estou aqui, o Espírito Santo fala, pergunta para ela se eu sou amor, se eu tenho amor. Olha que coisa simples, gente. Aí eu perguntei para a menina, para a frentista, Jesus, ele é amor ou ele tem amor? Ela ficou ali mexendo, ficou pensando. Ela, os dois. Aí eu falei, não. Ele não tem. Porque quem tem é algo que pode perder. Ele é. Aí ela ficou assim, meu Deus, amém, obrigado por essa palavra. Meus irmãos, eu ganhei ela para Jesus? Eu levei ela para a igreja? Não, eu lancei uma semente. A minha missão como evangelista e como homem de Deus, você mulher de Deus, é semear. Uns semeiam, uns plantam, uns regam, mas quem dá o crescimento é? Sabe quem que convence? Quem é? Olha como a coisa está ficando fácil. Então cada um tem sua função. Então quando eu vou evangelizar alguém na rua, por exemplo, eu não quero converter ela. Porque essa não é a minha função como evangelista. Evangelista, evangeliza. Então eu anuncio a palavra. Quem aqui lê a palavra? Levanta a mão. Então você já tem a ferramenta necessária para evangelizar. Ah, mas eu não sou evangelista. Mas você tem a obrigação de evangelizar. Porque ide, fazei discípulos de todas as nações. Então eu tenho a obrigação de evangelizar. Eu tenho a obrigação de anunciar, é uma incumbência. E Paulo falou assim, ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Esse ai, meus irmãos, está falando de juízo. Não é isso, pastor Ilma? É juízo. Então, eu preciso anunciar aquilo que eu recebi, eu entrego. É simples, gente, não é difícil. Faça o teste essa semana. Sabe, quando você vê a pessoa assim, vai dar aquele frio na barriga, vai dar uma tremedeira, mas vai com tudo para cima. Lá no Rio Grande do Norte costuma dizer assim, o não você já tem, vai atrás do sim. Entende? Vai lá e anuncia, fala, Jesus te ama, simples assim. Aí a pessoa, eu sei, tá bom. Aí você, nossa, frustrei. As primeiras pessoas que eu fui evangelizar, eu fui com um panfleto, todo animado. Aí eu dei o panfleto para a pessoa. Aí a pessoa pegou o panfleto e disse, que diabo de evangélico, hein? Ele está jogando a palavra fora. Para de ser emotivo, meus irmãos. Tem emoção nessas coisas, não. Tem compaixão. A compaixão, ela supera a emoção. Sabe, você vê uma pessoa lá totalmente destruída. Se você for pela emoção, na hora que você for começar a orar por ela, você começa, Deus, abençoa essa mulher. Não, meus irmãos, isso é autoridade. Tenha compaixão. Compaixão é você sentir a dor da pessoa e falar assim, Senhor, eu sinto o que ela sente. Neste momento, eu libero o que o Senhor tem para essa vida dessa pessoa. E aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Ei, levanta e anda. Autoridade. Você sabe quem você é em Jesus? Estou voltando ao início. E ficou redundante. Essa é a verdade. Eu estou falando pausadamente para você pensar um pouco agora. Eu, a pastora Beca, a Isabelle, o Zique e a Marisa, não caímos de paraquedas nas nações. Eu costumo dizer que os bons missionários são aqueles que dão fruto na sua casa. Se você quer que o Senhor te envie para as nações, comece a dar fruto aqui, que rapidinho ele fala, eu preciso desse povo lá. Os recursos virão. Quem aqui tem o desejo de ir para as nações, levante as mãos. Olha aqui a missionária, outra missionária. Pastora Emma foi embora. Duas mãos, pastora Emma. Zico, o que está acontecendo, Zico?
Então eu vou falar em uma outra perspectiva. Isso. Vamos na outra perspectiva. Quantos aqui têm um desejo de pisar nas nações através de um missionário? Melhorou, tá vendo, Jesus? A facilidade é melhor, tá vendo? Quero trazer mais um entendimento aqui rapidamente. Jonas, capítulo 1, diz assim, ó. Jonas, desce a cidade, grande cidade de Nínive. Lá tem um povo que precisa ouvir o meu evangelho. Estou parafraseando a história. Aí Jonas vai lá e obedece. E desce para Tarsis. Ele obedeceu? Não. A palavra Nínive chama lugar de confronto. Olha só. E Tarsis, lugar de conforto. Que lugarzinho. E ele entrou naquele barco, e ele seguiu naquele barco, e aconteceu tudo aquilo que vocês viram acontecer. E de repente está lá o povo, tudo gritando dentro daquele barco, e Jonas fala, o culpado dessa tempestade aqui sou eu, me lança para fora, e eu acredito que no momento que vocês fizerem isso, vai parar tudo isso, porque eu entendi que eu fui desobediente ao Senhor. E é o que acontece, ele é lançado no mar, e um grande peixe vem e pega Jonas, e cospe Jonas no propósito. Ele cai lá em Nínive. Meus irmãos, tem pessoas aqui que têm chamados missionários, e está retendo. Deus vai te colocar no propósito. Para de reter aquilo que Deus tem para você. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Então, voltando para o Gadareno, a palavra me diz que aquele homem estava anos, a vida toda, sendo lançado no fogo e na água, no fogo e na água. Não é isso que acontece? Que acontecia? Deixa eu só o celular destravar aqui que já vai, meus irmãos. Quem quiser ofertar um iPhone na minha vida, pode ficar, deixa Deus te usar. Eu tenho aqui, eu comprei um iSplode. Tudo é AI, né? Então, esse AI aqui explode. Então, 4 pontos. O primeiro, existiu uma situação de trevas na vida daquele homem. As pessoas lá fora, muitas delas estão em situação de treva. E precisa que eu e você vá lá. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. O que mais? Sem ele, a gente está sem direção. Sim ou não? O povo está sem direção sem Jesus. Ele é o caminho. Nós precisamos mostrar e anunciar o caminho para essas pessoas. Amém? Se eles não ouvirem, como eles vão mudar? Eu aprendi que libertação, meu irmão, não está ligada apenas ao direito de ir e vir, mas está ligada ao domínio próprio. Muitos crentes precisam ser libertos porque ainda não têm domínio próprio. São compulsivos, assim ou não? Imagine lá fora essas pessoas. Elas precisam entender essa palavra, amém? Um ponto primeiro aqui, ó. O primeiro ponto que eu observei nesse texto foi que o amor de Jesus alcança o perdido em qualquer lugar. Em qualquer lugar, Jesus pode alcançar o perdido. Aquele lugar ali, a Bíblia fala que era uma região de porcos, e judeu não pisa em região onde tem criação de porcos. Olha isso aqui. Lá na Casa de Pão a gente não pode fazer nada com porco, porque senão as crianças, os pais impedem eles de irem. Porque a maioria dos pais são muçulmanos. Então eles não permitem que as crianças vão, se nós fizermos alguma coisa com porcos ali, né? Algum alimento com porcos. Ou criar porcos. A gente não pode criar. Então Jesus, ele não poderia pisar ali como nazireu. Mas Jesus, ele não está se importando com religião. Ele não está se preocupando com as coisas terrenas. Ele quer alcançar de qualquer forma o perdido. O amor dele é tão grande que ele quer alcançar de qualquer forma. Ele ama o perdido, acima de qualquer coisa. Ele não pregava ou exercia amor apenas na igreja. Ai, desculpa, irmão, mas é a verdade. Ele só não era crente só na igreja. Ele exercia amor lá fora. Tem muito crente, graças a Deus, aqui no Ministério Elim de Planaltino, isso não acontece, acontece lá em Natal, na nossa igreja, ou então lá em Moçambique, às vezes. Que o pessoal, pastor, é só na igreja que é crente, muitas vezes. Aqui não, aqui é o pessoal, graças a Deus, firme e forte, evangeliza todo o tempo, graças a Deus, ganhando muitas vidas.
Em nome de Jesus, não tem medo, né, pastor? Não tem temor nenhum, não tem nenhuma frustração. Nada disso, aqui não. Fala comigo, Bia, aqui não. Amém. Está me entendendo? Jesus, ele não tinha essas limitações. Jesus, ele não olhava para as pessoas como elas eram na aparência por fora, mas elas viam lá de dentro o que elas poderiam ser. Extrai o melhor das pessoas, meus irmãos. Coloque as pessoas para cima, elogiem. Esses dias eu cortei o cabelo, muitas pessoas falaram, nossa, Fábio, você ficou bonitão. Eu falei, eu sei, obrigado. Mas tinha uns que falavam, mas tu ficou feio. Eu falei, isso é a boca do diabo, isso não é de Deus. Está entendendo? Sabe por quê, pastor? Eu me repreendia no meu coração? Porque outrora eu tinha uma baixa autoestima. E o diabo, ele atacava muito nisso. E minha esposa sempre falava assim, Fábio, você é tão bonito. Fábio, você é bonito, são seus olhos, Becky. Fábio, você é tão bonito. E eu passei a acreditar, agora ela está com um problema. Porque o tempo todo eu estou falando, mas pensa como Deus é perfeito. Como Deus é poderoso para criar tudo isso, tudo isso. Ela me ajudou, mas Jesus, ele quer fazer isso com você. Saber quem você é em Deus. Eu sou bonito aos olhos do Pai, acabou. Está entendendo? Eu já entendi isso dentro de mim. Eu já entendi que eu sou um ganhador de vidas. Quando alguém fala assim, Fábio, você é evangelista, eu sou sim. Porque eu sei quem eu sou, isso não é ego, não é ego. É entender quem você é. Para que você foi chamado. As pessoas perguntam para você, Willer, você foi chamado para quê, pastor? Eu fui trabalhar para ser um programador, sei lá. Não, você foi chamado para ganhar vidas. Cuidar delas. Porque antes de qualquer outra profissão, você é pastor. Você é pastor lá na sua profissão. Você é pastor na sua casa. Está me entendendo? Você tem que entender quem você é. Meus irmãos, quando a gente entende essa chave, a gente voa. A gente voa. Porque Deus te chamou para voar. Não foi para rastejar. Já viu a história da águia que foi criada no meio das galinhas? Quem já ouviu? Poucas pessoas ouviram. Eu não vou contar não, que eu não lembro. Mas brincadeira. Aquela águia foi criada no meio das galinhas e a vida toda ela aprendeu a comer milho. Até difícil, que o bico dela é curvo, né? É um gavião, uns falam gavião, águia. Eu vou colocar águia aqui, eu gostei mais da águia. E ela ficava ali comendo migalhas, ciscando, águia ciscando. Meus irmãos, uma águia tem uma envergadura quando abre as asas, de 2 metros. Ela é um predador natural. A visão dela, a quilômetros de altura, ela consegue enxergar um animalzinho pequenininho. A visão dela é biônica. Ela podia ir para os Avengers. Sabe, a águia, ela tem algo especial que Deus deu para aquele animal. Mas ela ficava ali dentro como que é o nome? Galinheiro. Presa ali. Não conseguia fazer nada, além de ser uma galinha. Um ambiente talvez quer ditar para você quem você vai ser, mas Deus diz para você que você é o melhor dele. Amém? Ele te fez para voar. No dia que essa águia viu outra águia, ela ficou se perguntando, mas olha só, eu pareço com ela. E um dia aquela águia voou. Está me entendendo? Deus quer fazer com que você compreenda quem você é. Quem você é. Estou finalizando, pastor, não precisa brigar. Segundo ponto, o endemoniado, ele não tinha consciência do que estava acontecendo, mas os demônios reconheceram de pronto ao Senhor, que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Meus irmãos, o diabo sabe quem Deus é. Não precisa você ficar falando para o diabo quem Deus é, não. Ele sabe quem ele é. Você que precisa entender quem Deus é. Porque quando eu e você entendemos quem Deus é e o que Ele colocou dentro da gente, meu Deus. A palavra diz que Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. E Ele decidiu habitar onde? Na Elim? Na Elim? Decidiu habitar onde? Dentro de nós. Você pode olhar para você e falar assim, eu tenho um rei na barriga. Você é cheio do Espírito Santo, meus irmãos.
E a palavra fala que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que aconteceu lá em Atos? Aqueles homens, quando foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a alcançar vidas, não carro, não casa, nada terreno, eles começaram a alcançar coisas celestiais. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, tirar nós do lugar de conforto, colocar a gente na frente de batalha e dizer para você, você não está sozinho, eu estou com você. E quem vai fazer não é você, sou eu. Através de você, porque o querer e o efetuar vem dele. Ele pode fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em quem? Em mim, fala assim, em mim. É Filipenses, né, capítulo 3, 20, né? Não. Efésios 3:20. Esse poder ele vai ser operado através de você. Qual é o seu nome, jovem? Lara? Pois é, Lara. Deus quer usar você lá na escola. Pensa. Pode ser só a Lara que vai para a escola, chega lá na escola, volta para casa. Ela é tão menininha, ela é crente. Ou pode ser a Lara cheia do Espírito Santo, já chega na escola falando aleluia. Brincadeira, Lara. Mas cheio do Espírito Santo, as amiguinhas vão começar a colar em você, porque você vai se tornar um imã de almas. As pessoas vão começar a te procurar, e, nossa, a Lara tem algo diferente, eu quero aquilo ali. Eu quero caminhar com a Lara. E a Lara, vem com a gente, pode vir. Vem comigo que eu te mostro o caminho, eu te mostro como que é. O que é servir Jesus, o que é amar Jesus. Ei, Jesus não é religião não. Jesus, ele é a própria revelação de Deus para mim e para você. Ele é a essência, ele é o próprio Deus em mim e através de você. Aí a pessoa, nossa, que trem mais louco. Eu quero experimentar isso. Aí você fala para ela, tá ligada, mana? Aí ela fala assim, mas tá ligada como? Aí você fala, porque o que tá ligado na terra tá ligado no céu, tá ligado? Não é não? E fala assim, ó, se creres, verá a glória de Deus. Se você tiver fé, vai ver a glória de Deus. Sim ou não? Então fala aí, irmã, bota fé. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que você é cheio do Espírito Santo. Viu, Lara? Não tenha medo não, seja ousada mesmo. Meu Deus, estou falando demais. 3. Ao sair o demônio daquele homem, ele se rende por completo a Jesus e as pessoas passaram a ler o seu testemunho. Quando aquele homem foi impactado pela vida de Deus nele, ele virou testemunha. Outrora olhavam para aquele homem e viam ele como um endemoniado de gadareno, mas agora, quem é aquele homem? Ele não era aquele que era endemoniado? Olha só como ele está hoje. Quem fez isso com ele? Quem fez isso com a Bia? A Bia outrora era uma menina que dava problema, dava dor de cabeça. Não sei se isso acontecia com ela, porque comigo isso acontecia. Quem era você antes de ser cristão, de entregar a vida para Jesus? Willer, quem era você antes de entregar a vida para Jesus? Dava dor de cabeça, não dava? Mas hoje você é o quê? Serve Ele. E quem é você? Filho de Deus, meu Deus. Não é se achar não, meu irmão, é porque você já se encontrou mesmo. Você sabe quem você é. Amém? 4º e último ponto, falta só mais 25 pontos. Quando estamos em sua presença, recebemos a direção e obedecemos. Aquele homem queria ir com Jesus. Muitos querem um lugar que acham confortáveis e seguros, mas Jesus disse que seríamos perseguidos, que sofreríamos no seu nome, que não seria fácil. Esse evangelho raso e fácil não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da bênção, vamos dizer assim, confortável, não é o evangelho da Bíblia. O pastor João estava compartilhando. Ele falou que o muçulmano constrangiu ele demais. Porque o muçulmano chegou para ele e falou assim, ó, vocês cristãos só pregam a vida. Vocês só pregam a vida. Mas nós falamos da morte. Aí ele ficou impactado com isso.
Sabe por quê? Porque é verdade. A gente só fala das coisas daqui, ó. Vem para Jesus e a sua casa vai ficar melhor, a sua família vai ser transformada, a sua vida vai ser melhor, né? Vem para cá que todos os problemas acabaram, organizações, Tabajara. Sabe? É tudo bom, tudo bonito, tudo maravilhoso, não tem perseguição, tudo, sabe? O mundinho do Rumpelstiltskin lá, ó. Seus problemas acabaram. O melhor sonho da vida. Sabe, Jesus ele não tem a Isabelle rindo, porque assiste comigo os desenhos. Então, assim, o evangelho não é isso. O evangelho, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, é bom, é confortável, é maravilhoso estar na palavra de Deus? É sim, mas vai ter perseguição. Quantos aqui aconteceu quando entregou a vida para Jesus, o negócio começou a ficar difícil? Levanta a mão. Porque você começou a enxergar o problema que tinha, você não enxergava? Você era um sapo dentro da panela, estava lá fritando, estava lá assando, ia morrer ali e não estava vendo. E Jesus agora mostra para você, ó, você tem problemas, adversidades. Por que a gente só quer correr das tribulações? Tribulação virão, não tem jeito, é inevitável. A pastora Elma estava falando, por que fica todo mundo somente achando que tudo vai mudar e ficar bonitinho? A palavra diz que o negócio vai ficar feio. A Isabelle fala, daqui para frente é tudo para trás. E é verdade, porque é necessário que se institua as coisas para que o Senhor venha, para que a palavra se cumpra. Ei, meus irmãos, se você está passando perseguição, se estão te perseguindo, se estão apontando contra você, se estão tacando pedra em você, ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Você já viu algum pé de manga, alguém tacar pedra quando não tem manga? Não, é porque você tem algo a ofertar. Você tem algo de Deus. Então, perseguição virá. Não tenha medo de anunciar o evangelho. Seja firme e forte nesse propósito. Não tenha medo. Ah, pastor, mas agora eu ia entrar, até estava pensando, estava bonita a palavra. Eu queria entregar a vida para Jesus, mas agora fiquei com medo. E a Bíblia fala sobre o quê? O verdadeiro amor. Quem é o amor? Deus é o amor? Então vamos colocar essa frase agora, Deus, o verdadeiro Deus, meu Deus. Então temos que estar com os nossos olhos fitos nele, acreditando nele, mesmo em meio às diversidades. Lá, meus irmãos, vou abrir aqui um ponto. Lá aconteceu uma situação de um pastor. Zico, olha só que coisa forte. Esse pastor falou algo no altar. Já estou finalizando, porque os irmãos já subiram. E esse pastor, ele falou uma besteira, pastora Ilma. Não foi uma besteira, ele não soube colocar as palavras e acabou que os irmãos lá interpretaram errado. E um irmão comentou com uma pessoa que não era cristão, e esse que não era cristão, que era muçulmano, se ofendeu e falou, como é que é? Disseram que moçambicano não sabia amar a esposa. E levaram para um outro lado. Aí o que aconteceu? Vieram 10 moçambicanos com facão, entraram na casa dele, estupraram a esposa dele, na frente dele, roubaram a casa dele, espancaram eles. Aí, se você fosse crente, meu irmão, assim, bem crente, você voltaria para essa nação depois do negócio desse? Hã? Voltaria, Lara? Eduardo, tu voltaria? Depois de ter levado uma surra de facão, tu voltaria para aquele lugar? Quando tu leva uma surra da tua mãe, tu já fica com medo de voltar para casa, imagina. Estou mentindo, é verdade ou não é? Eu, quando minha mãe vinha com cinto, eu corria, ela morria de rir. Ela falou, vou te bater rindo. Está me entendendo? Sabe o que esse homem fez? Ele voltou para o Brasil, ficou 2 anos aqui em tratamento psicológico com a esposa dele, e quando terminou o tratamento, eles retornaram para lá, estão com a igreja e servindo a nação. Estão ganhando muitas vidas para Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho que ter medo de evangelizar. Eu não tenho medo de ter medo de entregar minha vida para Jesus. Eu não tenho que ter medo de morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Eu e você precisamos morrer para este mundo. Para os nossos desejos, para as nossas vontades. E literalmente, se for necessário, por amor a Cristo. Porque eu e você sabem para onde que vai. Talvez você diga assim, pastor, isso aí você está falando só porque é bonito. Não, não é porque é bonito.
Eu estou falando porque é uma verdade dentro de mim. Eu tenho convicção hoje que se nas nações aprove o coração de Deus, se eu tivesse que morrer para que os moçambicanos pudessem entregar a vida para Jesus, eu entregaria a minha vida também. Eu não tenho medo disso. Assim como Marisa e Zico passaram grandes lutas lá. Eu passei por malária, eu tive um acidente bem grave no meu braço, que cortou meu braço. 15 dias depois tive outro acidente, quase arrancou meu dedo. Tive uma fratura no dedo, pastor, por causa do disco que quebrou. Assim que melhorei do dedo, fiquei com a imunidade baixa, tive malária. Pensei que as coisas tinham melhorado, tivemos infecção intestinal. Aí agora não, agora ficou tudo bom, vamos continuar pregando o evangelho. Aí minha esposa começa com crise de ansiedade. Ai, quando eu olhei, eu falei assim, pode cortar, pode arrancar meu braço, pode fazer tudo comigo. Agora quando eu vi minha esposa, o negócio, aí eu dei uma balançada, pastor. Eu falei, Jesus, chega aqui, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Aí nós íamos para a casa de pão e a gente via aquelas criancinhas entregando a vida para Jesus. Pastora, o Ringo, que é um jovem, um nosso mecânico, ele começou a falar de Alá e eu comecei a falar o quanto Deus é bom também. E ele entregou a vida para Jesus. Um muçulmano, gente. O sogro dele é como que é o nome da mesquita? O sheik da mesquita. Ele entregou a vida para Jesus, começou a ir para a igreja, a família disse, agora você vai sair de casa, eu não quero mais você em casa, porque você nos traiu. A mãe dele olhou para ele e falou, você não vai me enterrar, você não pode me enterrar, porque você me traiu. Sabe o que ele está fazendo? Ele começou a falar de Jesus, e ele falou assim, pastor Fábio, eu não vou perder, porque quem está comigo não perde. Gente, eu olhei assim, eu falei, esse cara tem mais fé que eu. O sheik se converter. Aí ele sentou com o sogro dele e falou assim, eu não vou embora da minha família, porque a palavra diz que eu não posso abandonar a minha família. E eu te amo. E abraçou esse sheik, ele não entendeu, porque ele nunca tinha abraçado o sogro dele. E falou, você vai para a igreja comigo. Aí o sheik falou assim, sim, vamos marcar um dia, eu vou. O sheik da mesquita, gente. Ele já está alcançando o coração do sogro, a esposa já está querendo ir para a igreja, e a mãe já está balançada, o irmão já entregou a vida para Jesus. Sabe, é um negócio progressivo, vai crescendo, a gente não sabe, é como o homem que lança a sua semente. Aleluia. Meus irmãos, anunciem, porque você não sabe o que Deus pode fazer, quem faz é Ele, não é você. Não sou eu que faz, não é o Fábio que é bonito lá em Moçambique, nem o Zico lá em Guiné-Bissau, não. É Ele que é tudo em todos, Ele faz tudo por amor ao perdido. Aleluia.